Sintam-se convidados, caros internautas. Este é o programa Mais Saúde. Eu chamo-me Adriana Luiz. Hoje temos mais um tema, não vamos fugir da regra, vamos falar de herpes. Falando de o que é herpes, vamos falar dos seus 10 sintomas, as suas fases, vamos falar como prevenir e a sua transmissão. Começando, vamos falar o que é isso de herpes. Herpes é um vírus que causa ferida e machucados na pele, assim também como outras áreas. Estamos a falar de genitais, assim como na boca e na mucosa oral. Quando falamos na boca e na mucosa oral e nos lábios. Então, isto é que é herpes. Também não esquecer que herpes é uma ITS. O que é isso de ITS? É uma infecção sexualmente transmissível. Então, isto tudo é o que é herpes, cara internauta. Acho que não sabia esse nome muito bonito, mas sim, cara internauta, esse nome bonito é mesmo uma doença que é herpes. Vamos falar quais são os seus sintomas. Os sintomas são, vamos falar de febre, coceira, irritação na pele, vamos falar dor e também inflamação da própria pele. Nós vamos falar das borbulhas que vão surgir na pele. Então, esses são os sinais e sintomas da herpes. Vou aqui repetir que é a febre, irritação da pele, muita coceira, dor e aparecimento de bolhas na pele. Então, isto é que são os sinais e sintomas da herpes. Quais são as fases da herpes? A herpes tem várias fases. Vamos começar, que temos a fase de aparecimento das borbulhas. As borbulhas começam aparecendo na boca, assim como no lábio. Aparece uma borbulha de forma redonda, contendo uma água, tipo, como é que fica? Parece que alguém foi entornado água quente ou queimou-se. Mas aquilo aparece umas borbulhas pequenas, assim redondas. Então, isto é que é a primeira fase, que é aparecimento de bolhas. A segunda fase é a ruptura das próprias bolhas. Quando fala ruptura, as bolhas acabam se rebentando. E é uma fase muito contagiosa. Quando se rebenta as bolhas, sem uma água amarelada, isso, se entrar em contato, vai acabar se transmitindo da herpes. A outra fase é a fase de aparecimento da crosta. Então, para o internauta, quando aparecer a crosta, depois de ruptura, depois do aparecimento da bolha, depois a ruptura e aparece a crosta. Então, evite coçar, porque sempre vai dar uma coceira, porque vai poder demorar a cicatrização. A última fase é a fase da cicatrização. Então, quando começar a cicatrização, não vai sentir uma comichão, também não pode coçar, porque é a fase final da herpes. Essas são as fases da herpes. Se não percebeu, temos a primeira fase, que é o aparecimento das bolhas, a segunda fase, que é a ruptura das próprias bolhas, a terceira fase, que é a fase de aparecimento da crosta, a quarta fase é a fase de cicatrização. Então, essas são as fases da herpes. Como é que se transmite esta doença que é a herpes? Primeiro, eu acabei falando que a herpes é uma ITS, que é uma infecção sexualmente transmissível. Então, a transmissão é através de não uso da camisinha. Então, caro internauta, se não for a usar corretamente a camisinha com sua parceira, vai poder se transmitir da herpes. Então, deve usar sempre a camisinha em todas as relações sexuais para poder evitar a herpes. Ou deve evitar a abstinência. Então, esta é uma das formas de transmissão de herpes. A outra forma de transmissão de herpes é quando chega a fase de ruptura, que é a segunda fase. Então, deve ter cuidado de aproximar aquela pessoa que tem aquelas feridas, aquelas lesões que estão abertas. Então, não pode entrar em contato com aquela pessoa. Estamos a falar, manipular, mexer aquelas lesões que estão as feridas, vai poder se contaminar da herpes. Porque a herpes é muito contagiosa. Então, quando for a pegar a ferida e for a se pegar, vai poder se contaminar da herpes. Estamos a falar da fase de transmissão, que é a contaminação. Então, agora vamos falar de herpes. Herpes é uma doença, que é uma ITS, então fiquem atentos. E estamos a falar de uma doença que
cria vários problemas. Estamos a falar de aparece nos genitais, nos órgãos genitais, aparece no lábio, aparece dentro da boca, aparece na pele. Então, são borbulhas. Quando aparece, aparece de forma de alguém que queimou-se com água quente e não percebe nada. Isso é uma infecção. Então, se isso acontecer, deve ficar atento para poder ouvir nosso programa, para poder se prevenir desta herpes. Como é que deve se prevenir da herpes? É muito simples, cara internauta. Assim que tiver a herpes, ou antes de ter a herpes, deve ter abstinência, ou deve usar a camisinha corretamente. Assim que tiver a herpes, sempre deve dirigir numa unidade sanitária, poder explicar os sinais e sintomas. Temos sinais e sintomas visíveis, estamos a falar de aparecimento das bolhas. Temos os não visíveis, que é coceira, estamos a falar de febres altas, estamos a falar de dor. É normal, antes de aparecer a herpes, aparece a dor no local e depois aparecem as bolhas. Então, deve explicar corretamente os nossos técnicos de saúde, eles vão poder diagnosticar e tratar da tua herpes e vai ficar melhor. E não sinta vergonha, porque a herpes aparece mais também nos órgãos genitais. Então, quando tiver as bolhas nos órgãos genitais, sempre deve se dirigir à unidade sanitária, explicar ao técnico, vai poder mostrar onde que estão as bolhas, vamos falar das borbulhas, e ele vai poder ver e vai poder diagnosticar e vai poder aliviar da dor, porque a herpes dói muito. Depois da ruptura, aparecem lesões. Vamos falar de lesões, são as feridas. Então, essas feridas vão te constranger muito, não vão te deixar cara internada à vontade, não vai poder fazer atividades, vamos falar daquelas pessoas que precisam de subir uma moto para ir para o serviço, precisam de outros trabalhos forçados, não vão poder conseguir. Então, vai estar a tua herpes e vai poder melhorar. E, então, se tiver a herpes, também é importante comunicar à sua namorada, se tiver uma relação desprotegida, para poder os dois dirigir a unidade sanitária, para fazer o mesmo tratamento, para poder os dois estarem livres da herpes. Então, hoje vamos falar da herpes, uma doença transmissível sexualmente. A próxima voltamos com mais um tema para poder falar para caros internautas, que este é o programa Mais Saúde e a saúde é muito importante para nós todos. Hoje ficamos por aqui, até a próxima voltamos com mais temas. Tchau, tchau, até a próxima.